E nós ouvimos no decorrer dos anos que o Senhor nos concede de estar na presença dEle. A gente vê que muitas coisas têm acontecido, muitas coisas no decorrer do tempo vai acontecendo, que muitas das vezes a correria do dia a dia é tão grande, que a gente não para, que a gente não medita, não reflete um pouco nas coisas que estão acontecendo. E nessa noite não é diferente. Nós estamos aí próximo a uma festa, ou que seja, já estão nessa festa, em que muitos, até mesmo servos de Deus, não vêm para a casa de Deus para que a gente esteja orando, esteja clamando, mas fica em casa. Eu falo porque isso já aconteceu muito comigo. Eu terminava o culto, quando eu tinha uma televisão, que para a glória de Deus já tem, se eu for contar, acho que já tem muito mais de 10 anos que eu não tenho uma televisão, não sei nem o que é, mas simplesmente quando terminava o culto, eu chegava lá, ligava e assistia os desfiles das escolas de samba. Mas só que depois, com o tempo, eu aprendi, falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? E hoje, nesses dias agora, eu estava vendo um relato de um bruxo, falando a respeito disso, que muitas das vezes, ele falou bem assim, muitas das vezes até alguns que se intitulam ser crente, estão lá, tem uma desculpa, vou levar minha esposa para olhar isso, olhar aquilo, mas não é nada disso. Vão para ver, para olhar, ficam de longe, mas vão para ver. E esse bruxo falava, eu tenho pacto com Satanás, eu não vou lá, porque eu não dou conta de segurar o que acontece lá, eu não dou conta. Ele ainda falou assim, olha, muitos pensam que não, muitos veem, não tem nada, mas cada uma batida daquele tambor é uma invocação a um demônio, e esse demônio se aflora ali naquele ritual. Toda vez que eles batem, tem uma batida diferente, é um demônio que sai. E eu não vou lá porque eu não tenho condições de segurar, de contornar aquela situação. Aí aflora a deusa da sensualidade, que ele fala o nome da entidade. Aí lá se rola de tudo, rola o sexo, rola a traição. Irmãos, ele foi taxando muitas coisas que acontecem, que aconteceriam justo ali. Eu parei e falei assim, meu Deus, um homem que tem pacto com Satanás diz que não vai porque não dá conta. Aí eu falei assim, misericórdia. Isso são os decretos que Satanás faz para poder estar cercando aquele que é de Deus. Aquelas batidas, quantas mães, quantos pais de família não ficam chorando porque a sua filha vai para uma festa dessa, e quando voltar ela não é mais aquela menina, e não é mais a mesma pessoa, ou o filho não é mais a mesma pessoa, vem drogado, bebidice e muito mais outras coisas.
eu parei e fiquei olhando, falei, meu Deus, que coisa. E a gente pensa, até mesmo quando a gente olha pela televisão, ele falando, gente, cada uma batida daquilo, vocês não veem, mas eu vejo. É muitos demônios soltos, atuando naquele meio. Tudo ali é dele, tudo ali ele toma conta de tudo. E ele falou assim, o crente que é crente, ele não vai lá não. O crente que é crente, ele não passa nem perto, porque ele sabe, ainda falou assim, o Deus dele mostra a eles o que está acontecendo. Irmão, minhas carnes tremeu quando eu ouvi aquilo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar, juntamente com os irmãos, nessa noite, o livro de Daniel, o capítulo 3, ele vai falar sobre um rei, sobre o rei Nabucodonosor, um homem muito soberbo, um homem terrível, um homem que ele fazia de tudo para poder destruir ou sei lá, ele fazia muita maldade. Ele era um camarada muito mau. E ele, um certo dia, ele teve uma ideia lá de fazer uma estátua. Mas antes, eu quero dizer para você que todo o livro de Daniel, capítulo 3, ele vai estar falando sempre acerca do que o rei Nabucodonosor fazia, da maldade que ele fazia, dos decretos. E ele tinha ali muitos, aqui a Bíblia fala a respeito a Bíblia fala acerca de que ele tinha muitos governadores, prefeitos, muitos pessoas que cuidavam ali dos rituais, ali no palácio. Mas só que ele não contentou com isso, simplesmente um belo dia ele inventou de fazer uma estátua da sua pessoa, uma estátua muito grande. Mas só que ali, ele fez a seguinte questão, ele fez aquela estátua, e os governadores, os príncipes que estavam nele, levaram ele a fazer um edito, que ao tocar uma sinfonia de música, na inauguração da sua estátua, todo aquele povo teria que se dobrar, que se prostrar diante daquela imagem. Mas só que, ali naquele meio, havia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aí aqueles homens procuravam fazer alguma coisa com esses homens, porque eram jovens servos de Deus, mas pessoas que tinham assim uma integridade muito grande, eram pessoas que tinham assim, que servia a Deus com uma intensidade muito grande. E aqueles homens fizeram um edito, falaram, rei, encher a bola de Nabucodonosor, como ele era muito arrogante, como era um rei muito ruim, né? Muito bem, fizeram ali. E aí ele pegou, muito bem, foi lá e assinou o decreto, que assim se cumpra. Mas só que o que ele não sabia é que ali havia uns jovens que não se dobrava, que não se rendia por edito nenhum. E aí tocaram lá as buzinas, tocaram as trombetas, tocaram toda a sorte de instrumento, e eles não se dobraram, eles não se prostraram, eles se manteram de pé, diante de uma multidão tremenda, vasta. Só 3 jovens ficaram de pé.
eles ficaram de pé. Irmãos, inicialmente, aquela multidão todinha se prostraram diante daquela imagem. Todos se prostraram diante daquela imagem. Todos reverenciaram aquela imagem. Porém, Misael, Ananias e Azarias continuaram de pé na presença de Deus. Mas espera aí, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que sempre haverá bons testemunhos de pessoas que não se vendem, que não se dobram os joelhos para o pecado. Irmãos, o segredo da vitória no caminho, de acordo com Provérbios 21:3, o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao oferecermos sacrifício. Imagine milhares de pessoas ajoelhados, somente 3 jovens de pé naquele momento. Os 3 jovens provaram para todos que é possível ser diferente no meio dos iguais. É possível ser diferente. Aquele povo era tudo igual, só tinha 3 diferentes. É possível ser diferente no meio dos iguais. Assim como naquele tempo existia exemplos de cristão, sempre haverá bons exemplos para nós inspirar. Nem tudo está perdido. Olhe para quem não se tomou produto do meio. A escolha é nossa. A escolha é nossa, nos dobrar, nos prostrar ou não. De acordo com Daniel, capítulo 3, versículo 12, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a servir outros deuses e não adorar aquela estátua de Nabucodonosor que ele se levantou. Eles preferiam estar com o 4º homem na fornalha do que permanecer do lado de fora com Nabucodonosor. Veja só, irmãos, eles preferiram estar dentro da fornalha de fogo com o 4º homem do que estar do lado de fora com Nabucodonosor. Sendo assim, entendemos que a vida é feita de escolha. Por isso, não podemos ficar em cima do muro, irmãos. Então, esteja onde Cristo está. Independente dele estar na fornalha ou não, jamais deixe algo de te ancorar a um futuro sem Deus. Aqueles meninos, eles tinham uma escolha. Eles poderiam se prostrar. Não, vou prostrar aqui, vou fazer por fazer. Vou aqui ajoelhar só para mim não morrer. Eles poderiam escolher isso. Eles poderiam ter feito isso. Mas eles não o fizeram. Porque eles eram verdadeiros servos de Deus. Nós podemos ver na Bíblia também outras pessoas que enfrentaram alguma dificuldade. Nós vemos o profeta Elias. Ele enfrentou uma grande batalha contra os profetas de Baal. Mas o coração de Israel estava dividido. Por isso, de acordo com 1 Reis 18:21, Elias se calou diante do povo e disse:
até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, então siga a Baal. Os adoradores de Deus ou de Jesus Cristo não jogam no time de Nabucodonosor. Irmãos, isso para nós isso para nós é assim, algo assim muito importante. Isso é muito importante, porque nós poderíamos, irmãos, a gente poderia escolher. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Até Lúcifer, ele teve o livre-arbítrio de escolher ele adorar a Deus ou não. Até os anjos têm o livre-arbítrio de escolher adorar a Deus ou não. O homem teve o livre-arbítrio de escolher comer do fruto que estava lá no Éden ou não. Mas esses jovens, eles escolheram a não se dobrar diante do sistema, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das provas. Eles não se dobraram. Aqueles jovens estavam na fornalha, ou na fornalha. Certamente Deus poderia, irmãos, evitar que os 3 jovens fossem amarrados e jogados na fornalha de fogo. Mas Deus preferiu o caminho do milagre. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abdenego passasse pelo fogo, porque havia um grande propósito de livrá-lo. E não da fornalha. Havia um propósito de Deus de livrar eles lá dentro da fornalha. Lá dentro. Havia um propósito de Deus. Mas isso nos mostra que às vezes Deus não nos livra dos problemas, e sim nos problemas. Então, que nós viemos descansar o nosso coração, pois em minhas e nas suas lutas, Deus nos dará para nós a vitória. Nas dores, Deus te dará o alívio. E sobre o choro, você terá alegria. Mas o importante é saber que Deus está conosco nas lutas da vida. De acordo com Naum 1,7, o Senhor Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo difícil, Ele salva o seu povo. Ele cuida dos que procuram a sua proteção. A todo tempo Deus cuida. Para tudo tem um propósito. Para tudo há um propósito. Irmãos, e nada pode prender um servo de Deus. Nada pode prender um cristão, uma pessoa que serve a Deus. Nada, nem mesmo uma fornalha. Conforme aqui Daniel, no capítulo 3, o versículo 20, aquele rei, o rei Nabucodonosor, ele deu ordem aos homens, os homens mais fortes da guarda dele. Ele falou: vai lá, amarra eles. Amarra. Mandou o homem dos seus exércitos que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Dentro da fornalha, irmãos, a única
a única coisa que consumiu dentro daquela fornalha, pensa bem, ao aproximar de uma fornalha, ele mandou aquece 7 vezes mais. Muito bem, aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Aí jogaram eles lá dentro. As suas roupas poderiam queimar, tudo poderia queimar. Mas sabe qual foi a única coisa consumida pelo fogo? Foi as cordas que estavam amarrado eles. Foi as cordas que estavam amarrado eles que foram queimadas. Somente. Irmãos, as amarras simbolizam aquilo que limita a nossa vida com Deus. Isso nos mostra que nada pode prender quem ama a Jesus Cristo, pois aquele que ama, aqueles que o amam, Jesus não está preso, e nada neste mundo. Isso me chamou muito a atenção. Gente, mas as roupas poderiam queimar, mas por que só as cordas queimaram? Irmãos, se muitas das vezes nós estamos presos às algemas do pecado, nós devemos pedir força a Deus, pois Ele nos dá a resistência para vencer o mal. Aqueles jovens poderiam ficar desesperado, agoniado. O que nós devemos fazer? Nós devemos, irmão, buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus em oração e na palavra, ainda que no início que você não tenha vontade nenhuma. Quantas vezes nós já não tivemos, eu falo por mim, não tive vontade de orar, desanimado, triste. Quantas vezes já aconteceu comigo? Sem querer ler a palavra, como o espírito sem estar alimentado, fraco. Eu creio, irmãos, que chegou o tempo de uma vitória sobre as nossas vidas. E as amarras não podem nos prender a nada neste mundo. Às vezes, irmão, a fornalha são os meios que Deus nos liberta. Os 3 jovens na fornalha de fogo estavam com as suas mãos amarradas, mas suas almas estavam livres, o seu espírito estava livre em Deus. Aqueles jovens, eles estavam prontos a morrer. Eles estavam prontos a morrer, mas eles não se dobravam diante de um rei corrupto, de um rei que queria uma glória para ele. Eles preferiam morrer do que se dobrar. E eu e você está pronto a morrer, a não se dobrar diante dos decretos que ainda vão estar por vir para nos afrontar? Nós devemos estar preparados. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Porque a palavra bate em mim. Será que eu estou preparado? Se um dia desse aí fizerem um edito e falar que os crentes
tem que abolir a Bíblia do meio dos crentes. Será que você está preparado a fazer um edito? Se qualquer crente que foi pego orando, que for pego numa vigília, deve quebrar ele no porrete. Será que você vai estar pronto a apanhar? Será que você vai estar pronto até mesmo a morrer? Mas não pecar? Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha de fogo ardente, eles entenderam que a graça, eles entenderam que agradar a Deus é mais importante que perseverar a própria vida, do que preservar a sua própria vida. É melhor a sua própria vida pelo Evangelho. Para eles, viver ou morrer não importa, e sim pregar o Evangelho, conforme Romanos 14, o versículo 8: vivos ou mortos, somos de Deus. Os 3 jovens preferiam a morte do que pecar contra Deus. Alguém disse que a eternidade com Deus pagará todo o dano que sofremos por amor a Deus nessa terra, de aflições. Então o que nós temos que fazer é ficar firmes, é não se dobrar, é não se prostrar diante das adversidades. Muitas das vezes, irmãos, a obediência vai nos levar muitas das vezes a obediência a Deus, a palavra de Deus, pode nos levar ao centro do furacão. Aqueles meninos, eles já estavam dentro do furacão, eles estavam ali no centro do furacão. E muitas das vezes a obediência nos leva a isso. Aqueles jovens foram lançados na fornalha porque optaram por obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Irmãos, nem sempre as lutas que enfrentamos é sinal de desobediência a Deus. Nem sempre as lutas que nós sofremos, que nós passamos, é sinal de desobediência a Deus. Pelo contrário, às vezes nós estamos na fornalha dizendo o que é certo, e por não abrir mão da nossa fé, talvez nós estejamos pensando, muitas das vezes, estamos pensando em parar. Depois que nós entregamos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, só luta, só dificuldade. Um certo tempo, nas minhas fraquezas, dizendo assim, eu parei e me coloquei de joelho e falei para Deus, Deus, desde quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu nunca tive um dia de sossego. Mas aí Deus fez no meu coração falando assim, e era para ter? Por amor de mim, vocês, todos nós, somos entregues à morte o tempo todo. Você está preparado para morrer? Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. E era para ter sossego. E eu falei, Deus, não teve um dia na minha vida que eu não passasse por uma prova.
Não teve um dia na minha vida que eu não passasse por uma luta, e Deus falava claro no meu coração, e não era para ter. E quem disse para você que você não iria ter lutas e dificuldades? Porque a própria palavra de Deus diz: por amor de Deus, nós somos entregues como um cordeiro ao matador, todos os dias, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos um seguro, irmãos, pelos problemas, ou contra os problemas. Pensa bem, se nós tivéssemos um seguro, o seguro contra os problemas, o seguro nos assegurava contra os nossos problemas. Meu Deus, aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha por servir a Deus em todo o tempo. Foi assim. Aqueles que seguem os princípios da palavra de Deus padecem perseguições. Isso mostra que seguir a Deus, seguir a Jesus, não é isenção dos problemas. De acordo com Tiago 1, 2 e 3, devemos considerar motivo de grande alegria. Meu Deus, sempre que nós passemos por qualquer tipo de provação, pois quando a nossa fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, quando o vento estiver forte, irmãos, Deus é contigo e te sustenta. E se cansar no caminho, Deus é contigo para te conduzir nos seus ombros. Não temos um seguro contra os problemas, porém, uma coisa é certa: nós estamos seguros nos braços de Deus. Nós estamos seguros nos braços de Deus. Irmãos, você não é todo mundo. Você, eu, não é todo mundo. Aqueles 3 jovens poderiam criar vários argumentos. Eles poderiam falar assim: ó rei, nós não ouvimos, eu tenho um problema de audição, eu não ouvi direito, toca de novo. Eles poderiam inventar 1001 coisas, irmãos, para se defender. A desobediência, mas ao invés disso, se mantiveram firmes no propósito de agradar a Deus e não seguirem a maioria. Eles poderiam seguir a maioria, mas eles não quiseram. Isso nos ensina, irmão, que a maioria não define se está certo ou se está errado. A maioria, naquele momento, a maioria não definia não se estava certo ou se estava errado. Tem um dizer que o povo tem um dizer e diz que a voz do povo é a voz de Deus. É errado. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. O cristão não segue conceitos que a sociedade julga, irmãos, ser correto. Quem define o que é verdadeiro é a Bíblia, é a palavra de Deus, não a cultura e muito menos a opinião das pessoas. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, pois só Ele é a lâmpada para nos guiar, para guiar os nossos pés no caminho. A verdade cristã não procura brecha para poder pecar, não procura brecha para pecar.
Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Que tipo de vaso sou eu? Que tipo de vaso é você? Vaso de ouro? Ou vaso de barro? Nessa noite você pode escolher ser alguma coisa. Daniel 3,19 diz que Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Porém, mesmo assim, os jovens permaneceram ali firmes, inabaláveis, pois era um vaso de barro e não de ouro. Aqui tem duas definições, diz assim que o vaso de ouro, ele se desmancha com mais facilidade, pois ele não aguenta a caloria, ele não aguenta o calor do fogo. Mas aqueles 3 jovens eram vasos de barro. Irmãos, nós temos que ser vaso de barro, vaso de ouro nunca. O vaso de ouro, o ouro, quando ele para poder tomar alguma forma, ele tem que passar pelo fogo. Para fazer uma aliança, ele tem que passar pelo fogo, ele tem que se derreter todinho. E o ouro ele é sensível à caloria. Quando ele chega a uma certa, ele se derrete tudo. Mas o vaso de barro, quanto mais ele é queimado, quanto mais o fogo aquece ele, mais ele fica firme, mais ele fica duro. Não deixa que as adversidades desse mundo venha a fazer com que você moleça, irmãos, mas que nós possamos permanecer firmes. O vaso de barro representa nós, somos nós. O vaso de barro representa a igreja. Você é um vaso de barro, você não é vaso de ouro. Você não é de ouro. A palavra diz que nós somos como vasos frágeis de barro, que contém um grande tesouro dentro. Assim, irmãos, fica evidente que esse grande poder não vem de nós, não. Esse grande poder vem de Deus, e não de nós, e não de mim, e não de você. Não dobre os seus joelhos. Não dobre os seus joelhos diante das lutas. Não dobre os seus joelhos diante das dificuldades que nós temos passado. Não dobre o seu joelho diante dos problemas. Porque aqueles jovens, eles não se dobraram diante daquela dificuldade. E nós hoje, por qualquer coisa, nós nos prostramos, nós caímos o nosso semblante, nós nos dobramos nosso joelho diante dos problemas. Qualquer coisa é motivo para poder apostar, ou seja, para negar a fé. A qualquer coisa, qualquer dificuldade, nós estamos desistindo da nossa fé, desistindo de Jesus, desistindo. Por qualquer dificuldade nós estamos desistindo de servir a Deus, irmãos. Por uma luta, uma dificuldade, por uma discussão com a esposa, muitas vezes estamos negando a nossa fé, estamos deixando gerar. Não vou sair da igreja porque eu não aguento mais viver junto com essa mulher. Você viveu quase 40 anos junto com ela.
Por que só agora você quer deixar ela? Ah, eu não suporto mais esse filho, esse menino tem que sair, tem que ir embora logo dentro de casa, porque eu não aguento sustentar. Ei, por qualquer coisa nós estamos. Então, irmãos, não se dobre diante das adversidades, diante dos problemas, porque Satanás conhece o meu e o seu ponto fraco. Ele pode tocar no seu ponto fraco. Assim, se você permitir, se você der brecha, ele vai tocar. Ele é ousado, ele é sem vergonha. Ele vai tocar no problema, ele vai tocar na sua dificuldade. E aí, acabou. Pensa bem, se eu hoje estive parando, meu Deus, de uma multidão, vamos colocar assim, numa multidão aí de 1 milhão de pessoas. E de repente toca lá, toda sorte, e 3 pessoas não se prostram porque era servo, porque servia ao Deus Altíssimo, não se dobraram. Aquele povo poderia esmagar eles, mas eles manteve ali firme. Nós preferimos morrer do que servir a outro Deus, do que adorar a outro Deus. Essa foi a decisão que eles tomaram. Certamente, irmãos, a chama que ardia no coração do jovem era maior, mais forte do que a chama da fornalha. Realmente, a chama que ardia no coração daquele jovem era maior, era mais do que 7 vezes mais que foi aquecido naquele dia para acabar com ele. Por isso eles não se dobraram, não dobraram seus joelhos. Que nessa noite nós viemos fazer como aqueles 3 jovens, na fornalha de fogo ardente, que não se prostraram. Às vezes nossa luta apresenta-se 7 vezes mais, aquecida mais e mais do que aquela chama, que não vamos suportar. Muitas vezes a gente pensa que não vai suportar, mas existe muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão, a vida de um servo de Deus, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus. Irmãos, há dias que só Deus sabe o que realmente está acontecendo dentro de nós, né? Em dias assim, não dobre os joelhos e não se renda aos problemas. A nossa esperança não está associada, irmãos, ao que podemos fazer, e sim na maravilhosa provisão e intervenção de Deus em nossa vida. Por isso, irmão, nós devemos confiar em Deus e ter um pleno e perfeito, um plano perfeito na nossa vida. Lembra-se, irmãos, daqui um pouco Jesus está voltando. Você lembra? Eu fico ligado. Eu não desligo. Eu estou dormindo e eu estou pensando na volta de Jesus. Eu estou acordado, eu estou pensando na volta de Jesus. Sabe por que isso? Porque eu não vou me dobrar diante dos problemas. Tem passado uma perrengue terrível? Tenho. Tem passado umas lutas que muitas das vezes dá vontade de chutar o balde e largar tudo para lá e viver minha vida? Tenho. Mas só em saber que tem um lugar sendo preparado para mim, e que um dia tudo disso vai ficar para trás, isso é motivo de eu não me dobrar diante dos problemas. Isso é motivo de eu não me dobrar os meus joelhos e me render aos problemas, às lutas e às dificuldades. Tem dias que não dá nem vontade de levantar da cama, mas eu me levanto pela misericórdia de Deus,
E oro ao Senhor e todos os dias, bom dia Espírito Santo. Porque é Ele que me conduz, é Ele que me guia, e é Ele que te conduz, é Ele que guia você. Ele é aquele que te sustenta, é Ele que não deixa você fazer as coisas erradas. É Ele que não deixa você escolher a se dobrar. Ele sempre fala: eu estou aqui, é só você me chamar, é só você me pedir. Não se dobre, irmãos, não se venda por nada, não se prostre diante de nada, porque os decretos vão vir, as dificuldades vão vir, podem tirar tudo de mim, pode tirar tudo de você, mas menos Jesus. Amém? Louvado seja Deus.